Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós chegamos ao 15º domingo do tempo comum e essa liturgia nos envolve. Essa liturgia é riquíssima. Eu diria que esta parábola do filho pródigo, aliás, essa parábola do bom samaritano, ela só perde em popularidade e em profundidade teológica da parábola do filho pródigo. Eu acho que depois da parábola do filho pródigo, esta parábola do bom samaritano, ela é de uma profundidade imensa. E a liturgia, para que a gente possa entender melhor esta parábola do bom samaritano, ela vai buscar, lá na primeira leitura, Moisés falando sobre a lei, sobre os mandamentos. E aqui nós precisamos entender que os judeus eram muito apegados à lei. Eles eram presos a preceitos, regrinhas. Tanto é que nós falamos hoje, nós temos 10 mandamentos. Aí está lá no livro do Deuteronômio, a parte do livro do Êxodo. E eles transformaram isso em 613 preceitos, regrinhas, normas. Eles escreviam nas fitinhas, penduravam no corpo, penduravam nas portas, nos lugares, para ficar olhando, para não esquecer daquelas regrinhas. E Moisés está dizendo hoje, porque de repente muita gente diz assim: é difícil cumprir os mandamentos de Deus, né? Aí eu digo assim: se a gente nem sabe quais são os 10 mandamentos, imagina como cumprir. Como é que eu vou cumprir uma coisa que eu não sei? Vocês sabem, né? Vocês estão na catequese, não é isso? Sabe de cor e salteado, do primeiro ao 10º, não é isso? Beleza. Mas muitos de nós esquecem, não lembra mais nenhum. A gente quando olha, a gente lembra assim. Moisés vai dizer: mas será que o cumprimento desse mandamento, essa vontade, essa prática, essa força, será que eu vou ter que buscar lá no céu e alguém do céu vai me trazer? Ele diz aí na primeira leitura. Ou será que eu vou ter que atravessar as águas, ou alguém atravessar as águas para me trazer? E ele vai dizer: está ao nosso alcance o cumprimento dos mandamentos. Não é impossível cumprir. Eu até diria: basta que a gente abra o nosso coração e deixe o Espírito Santo agir. O problema da nossa dificuldade de cumprir os mandamentos é que a gente quer cumprir com a nossa fraqueza humana, sem Deus, não cumpre. Nós precisamos de Deus. Ou então a gente não abre o nosso coração. A gente reza, pede que o Espírito Santo venha, mas o Espírito Santo chega aqui, está fechado, não entra. E aí eu não consigo fazer as coisas. Quando nós olhamos para esses mandamentos, que nós aprendemos, o catecismo da Igreja Católica, ele é muito claro. Os 3 primeiros mandamentos, e eu vou falar isso aqui, vocês vão entender por quê. Os 3 primeiros mandamentos se referem ao nosso relacionamento com Deus. Vocês sabiam disso? Os 3 primeiros é o nosso relacionamento com Deus. E os outros 7 é o nosso relacionamento com os irmãos. Então Deus está valorizando mais o nosso relacionamento com os irmãos do que o nosso relacionamento com Ele mesmo. Porque senão Ele colocava mais para Ele, mandamento, porque só 3 mandamentos. E esses 3 mandamentos, esses vocês sabem, né? Primeiro mandamento, como é que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Segundo mandamento. Não, gente. Não tomar o santo nome de Deus em vão. E o terceiro? Guardar domingos e festas, os dias de preceito, a gente vira a missa. Então são os 3 mandamentos. Então hoje quando vocês estão aqui, vocês estão cumprindo o terceiro mandamento. Tá certo? E aí depois a gente começa do 4º em diante. Vocês lembram qual que é o 4º? Honrar pai e mãe. Então eu já estou falando de pessoas humanas aqui. Já não é com Deus. Vocês viram só? E aí depois eu vou seguir. Não matar, não pecar contra a castidade e assim vai. Então, ou seja, é
do nosso relacionamento com os humanos. E é por isso que eu falei, porque o Evangelho, ele está falando do relacionamento entre nós. Entre nós. Depois chegamos à segunda leitura da carta aos Colossenses, que na verdade, eu falo assim, a Bíblia. Antigo Testamento a gente conta um monte de cânticos, né? É cântico de Ana, cântico de Débora, cântico de Moisés. Também no Novo Testamento tem o cântico de Maria, cântico de Simeão. E nós podemos dizer que temos os hinos cristológicos, que é o hino a Cristo. Eu diria que esse hino de hoje, ele é o segundo mais bonito para mim, na minha opinião. Não sei a de vocês, né? O primeiro e mais bonito hino está na carta de Paulo aos Filipenses. Vocês vão lembrar quando ele fala assim: mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. E lá no finalzinho vai dizer que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e até mesmo nos infernos. Esse para mim é de uma profundidade tremenda. Mas esse de hoje também é muito bonito, porque o apóstolo Paulo começa o hino dizendo assim: ele é o primogênito. E eu sempre gosto de repetir quando eu falo ele é o primogênito, porque teve um dia que eu falei, todo mundo sabe o que é primogênito. Quando eu terminei de celebrar, saí lá fora, a pessoa perguntou para mim, o que é primogênito? Eu falei, não sabia. É primeiro. Deus não teve outro filho antes de Jesus. Jesus é o primeiro. Aí uma pessoa me perguntou, mas e Adão e Eva? Como é que explica? Gente, Jesus, ele é coeterno com o Pai e o Espírito Santo. Então, quando Adão e Eva foi criado, Jesus estava lá. Ele só não estava encarnado. Porque ele vai se encarnar depois no seio da Virgem Maria. Aí está dizendo que ele tem a primazia em tudo. Este hino está dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. Ora, ninguém nunca viu o Pai. Eu até digo que eu acho, e alguns teólogos também pensam assim, é errado fazer imagem do Pai. Por que é errado? Ninguém nunca viu. Quando eu faço uma imagem de um santo, porque nós vimos o santo. Quando eu faço a imagem de Jesus, nós vimos Jesus, ele se encarnou, ele se fez homem. E é por isso que esse hino está dizendo que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, que é o Pai. Ele, Jesus, assumindo essa condição, nós vamos encontrar no Evangelho de João. Eu vou citar 2 versículos, um numa conversa com Tomé. Ele diz assim: quem me vê, vê o Pai. E noutra, ainda no Evangelho de São João, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um na Trindade, um só Deus. Depois a leitura, esse hino ainda vai dizer que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Jesus sozinho é Deus, sempre vai ser Deus, mas ele não é a igreja. Nós sozinhos podemos ser qualquer coisa, menos igreja. Porque vocês já imaginaram um corpo sem cabeça? Primeiro, não vive. E segundo, se debate, porque não tem como viver. O corpo precisa da cabeça. E a nossa cabeça é Cristo. Nós somos o corpo, os membros de Cristo. Então, este hino é belíssimo, porque é isto que ele nos ensina. E aí nós chegamos no Evangelho. O Evangelho, nós precisamos pensar primeiro. Judeus e samaritanos. Eu sempre digo, o judeu e samaritano não amarram o jegue no mesmo toco. Eles não combinam. Desde a época lá, nós estamos vendo. Eles são inimigos. Então nós estamos vendo, quando começa esse evangelho, para a gente poder entender bem essa intriga que havia entre judeu e samaritano.
Então aí nós temos, primeiro, judeus. Não esqueçamos, Jesus Cristo é judeu. Era judeu, era. Enquanto religioso. Jesus Cristo tinha uma religião. E a religião de Jesus Cristo não era católica, não era cristã. A religião de Jesus Cristo era o judaísmo. Porque ele vai fundar o cristianismo. Então, quando a gente vê, a gente reza o terço, né? A apresentação de Jesus no templo, está cumprindo o mandamento. Circuncisão de Jesus, está cumprindo o mandamento. Ele lá no templo, no meio dos doutores. Então, Jesus seguiu o judaísmo. Mas quando ele começa a anunciar o reino do Pai, ele começa a bater de frente com eles. E o evangelho começa dizendo, os mestres. E aí vocês podem incluir assim, aqueles doutores, sabe aqueles caras que estuda tudo, sabe tudo? Você começa a falar uma passagem bíblica, ele já começa a falar, Isaías 34:5, ele sabe tudo, ele sabe os versículos todos de cor, ele conhece tudo. Então os doutores são esses. Jerusalém tinha muitas escolas rabínicas. Uma das mais famosas, citadas inclusive nos Atos dos Apóstolos, a escola de Gamaliel. Então eles estudavam, eles aprofundavam, eles conheciam tudo. E aí chega Jesus. De que escola veio esse homem? Eles estão chamando ele de rabi, estão chamando ele de mestre. Qual é a escola de Jesus? Então, toda oportunidade que eles tinham, eles tentavam colocar Jesus na parede. Nós vamos pegar esse cara. E aqui hoje, eles chegam para Jesus e faz a pergunta para Jesus. E vocês veem que Jesus é Deus. Quem vai conseguir enganar Jesus? E Jesus então olhando para eles, assim eu fico pensando, é um olhar de misericórdia para eles, mas como vocês são ingênuos. Jesus não responde para eles. Eles perguntam para Jesus, Jesus não responde. A gente devia aprender aí, quando alguém coloca a gente na parede e não sabe o que falar, fecha a boca, fermela a bucha, s'il vous plaît, não fala nada. Ou então, faz o que Jesus fez, devolve, responde com outra pergunta. A pessoa perguntou um negócio para você, por que você quer saber? Devolve a pergunta para ela, é ela que vai ter que falar. E Jesus devolveu a pergunta, Jesus falou para ele assim, se é mestre, se é doutor, você sabe, está escrito na lei. Jesus falou para ele, o que diz a lei? Porque ele queria saber, o que eu devo fazer para ser salvo, para ter a vida eterna? Aí Jesus falou para ele, o que diz a lei? Aí ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência. Aí, e ao próximo como eu te... Então ele fala. Ele responde para Jesus. Aí Jesus fala para ele, beleza, você falou certinho. Está resolvido? Mas ele não se contentou, tem que pegar esse cara. Aí ele diz, olha para Jesus e diz assim, mas quem é meu próximo? Como diz, Jesus vai ter que explicar quem é o próximo. Jesus mais uma vez não responde quem é o próximo. Jesus começa então a contar uma parábola, para que através daquela parábola ele pudesse entender. E aí Jesus começa a dizer, tinha um homem que estava no caminho, ele foi assaltado. Duas coisas. Duas pessoas anônimas. Jesus na parábola, porque isso aqui não foi um acontecimento histórico, isso é uma parábola. Na parábola, Jesus não fala o nome daquele que apanhou, que estava ali ferido, machucado. O evangelho diz quase morto. É um anônimo. Não fala se era judeu, se era samaritano, se era grego. E depois Jesus também não fala o nome dos assaltantes, e nem a nacionalidade dos assaltantes. São anônimos também, aqueles que assaltaram, que bateram, que machucaram, que roubaram tudo daquela pessoa que estava ali ferida e machucada. Mas na sequência da parábola, Jesus vai dizer que vinha um sacerdote. E que o sacerdote, quando viu aquela pessoa ferida, machucada, precisando de ajuda, ele mudou do lado da calçada, ele foi para o outro lado, fez de conta que não viu. E o sacerdote, eu sei que ele é judeu, por quê? Porque a tribo sacerdotal é da tribo de Levi, é judeus.
E o segundo é um levita, não sacerdote, pelo que Jesus conta na parábola. Mas se é levita, é judeu, porque é da tribo de Levi, as 12 tribos, Levi é uma delas. Então era judeu também. E a palavra de Deus diz que levita passa e também faz de conta que não veio, vai para o outro lado. Os dois judeus não ajudaram. E aí Jesus vem, o samaritano, inimigo dos judeus. O samaritano vem e ele vai parar. Porque quando falava samaritano, para os judeus já era mal. É por isso que a gente fala bom samaritano, porque todo samaritano era mal, mas aquele era bom. Ele para, ele desce da montaria. O que faz a gente perceber aqui que ele devia ser uma pessoa de posses, ele devia ser rico. Por quê? Porque hoje muitos pobres têm carro também, não tem problema nenhum. Até eu tenho um, né? Então, mas se nós prestarmos atenção, naquela época os pobres eram a pé. Quem tinha um camelo, era rico. Então se está dizendo que ele estava montado no animal, é porque ele tinha dinheiro. E está dizendo que ele desce. E ele, com certeza, ajoelhou, sentou do lado daquela pessoa ali, que ele não conhecia, machucada, ferida. E ele começa a limpar o sangue, a limpar os ferimentos de um estranho. E aí Jesus diz que ele deita óleo e vinho. Olha que beleza. O óleo que nós vimos na homilia de Pentecostes, símbolo do Espírito Santo. O óleo da unção, o óleo que a gente sabe que, medicinalmente falando, tem propriedades medicinais de cura, principalmente cicatrização. O óleo que afasta o mal, quando o pastor joga lá no chifre das ovelhas para as moscas não sentar, ou seja, o óleo afasta o maligno de nós. E ele usa óleo nas feridas. Mas ele também usa vinho, porque vinho, para os judeus, tem o símbolo da alegria, alegria da cura, alegria de estar sendo ajudado. Mas o vinho também, para nós cristãos católicos, ele vai aqui na transubstanciação se transformar no sangue de Cristo, que é o sangue que lava, que é o sangue que purifica, que é o sangue que cura, que é o sangue que liberta. E essas duas coisas, aquele samaritano usa nas feridas. Quando ele termina ali aquele trabalho, ele pega aquela pessoa, porque está quase morta, levanta e coloca em cima do animal. A parábola não diz, mas talvez nem sobrasse lugar para ele lá no animal, não sei se ele foi puxando o animal, ou se sobrou para ele montar lá em cima. E ele vai até uma hospedaria, uma pensão. E a palavra de Deus diz que ele dorme, ele passa a noite lá, com certeza, vendo se estava com febre, dando comida na boca, dando banho, levando no banheiro. Ele cuida daquela pessoa. E no outro dia de manhã, ele tem que ir embora. Ele tem seus afazeres, não pode ficar. O que ele faz? Ele pega 2 moedas de prata e entrega para o dono da pensão e fala para ele, ó, você gastar com ele, no que precisar. E se por acaso faltar, você pode gastar, porque a hora que eu voltar, eu te pago. Olha que coisa bonita. E aí não preciso saber, preciso dizer que Jesus perguntou para o mestre da lei, qual dos 3 é o próximo? Ele falou, é o que ajudou, é o que vai ter misericórdia. E aí Jesus fala para ele, então vai e faz o mesmo. Então Jesus hoje está provocando cada um de nós. Primeira pergunta. Aqui na parábola Jesus está dizendo a estrada de Jerusalém a Jericó. Pergunto para vocês, onde está a tua Jerusalém, onde está a tua Jericó, qual é a estrada que você está passando? E nessa estrada que você está passando, de Jerusalém para Jericó, ela é toda sua? Quais são estes caídos pelo caminho que você encontra? Quais são esses caídos pelo caminho que você encontra? E qual a tua atitude? A do judeu ou a atitude do samaritano? Porque às vezes se nós pararmos e pensar, não vamos pensar só na pessoa que foi assaltada, que está lá baleada, esfaqueada, não. Mas começar a pensar, quantos caídos dentro da nossa família que a gente não ajuda.
Caídos porque tem filhos usando droga, caído porque tem gente bebendo demais, caído porque tem problemas de relacionamento familiar, caído porque separou o casamento, caído porque está desempregado, está com dívida. E a gente não para, a gente não senta como faz, senta, compaixão. Jesus disse, ele teve compaixão. Ter compaixão significa colocar no lugar do outro, significa sentir a dor do outro. Isso é ter compaixão. Nesse caminho de Jericó, Jerusalém, de cada um de nós poderíamos dizer, na nossa vida de comunidade, quantas as vezes, né? Quantos hoje mesmo, vindo para esta igreja, podem não ter encontrado alguém caído na calçada, podem não ter encontrado alguém pedindo esmola, podem não ter encontrado alguém necessitado, precisando? E quantas vezes nós fazemos igual esses levitas, esses sacerdotes? Passo pela rua, estou indo para a igreja, a pessoa me para, você tem um minutinho para mim? Já vai encher o saco, já vai pedir coisa. Não, estou com pressa, o Padre Neuci é bravo, eu tenho que arrumar a credência na igreja. E a gente larga para trás, a pessoa ali falando sozinha. Porque eu tenho que cantar na missa lá com o Zinho, porque senão o Zinho fica bravo. Eu tenho que ir na técnica, eu sou ministro hoje, eu sou leitor, não dá para dar tempo para vocês não. É isso que Jesus está criticando, porque às vezes nós fazemos isso. E aí você pode colocar, caído à beira do caminho, uma legião de pessoas. Você pode começar pelas prostitutas. Eu tenho certeza, imagine se entrasse por aquela porta agora, uma prostituta trajada de acordo com a noite. Eu tenho certeza que talvez alguns levantassem da igreja e fossem embora. E se sentasse perto de mim, opa, está com lepra, vai pegar em mim. Então eu preciso olhar o presidiário, mas eu tenho medo, esse povo é perigoso. Claro, tem gente que é perigosa sim, toma cuidado, seja prudente, foi o evangelho de sexta-feira. Prudente como a serpente e simples como as pombas. Está no evangelho de sexta-feira, então vamos ser prudentes. Agora, se eu não faço, eu não sou obrigado a fazer de tudo. Mas tem aqueles que fazem, eu ajudo aqueles que fazem. Eu lembrava, esses dias, na nossa comunidade, nós temos muitos doentes, idosos que usam fralda, ou mesmo doentes não idosos que usam fralda. E eu pedi para uma pessoa trocar uma fralda. Eu estava fazendo outra coisa, não dava tempo. E ela falou, não, pode deixar que eu vou. E ela foi, a hora que ela abriu a fralda, ela vomitou em cima do doente. Coitado, vai fazer o quê? Né? Então, quer dizer, ela não serve para fazer isso, põe outro para fazer. Então vai varrer a casa, vai ajudar de outra forma. Isso eu estou falando, porque quantos missionários e missionárias a igreja tem, e não só a igreja católica, as igrejas protestantes também, que estão enfiados na África, enfiados na Ásia, lá no meio do mato, nas tribos indígenas, ou aqui no Brasil, lá para os Amazonas da vida. Quantas missionários e missionárias estão enfiados ali na Cracolândia, da Aliança de Misericórdia, ou os marronzinhos, não que muto, marronzinho religioso, Toca de Assis e outros, para ajudar aquele povo. E aí eu pergunto, gente, os missionários, eles comem, eles vestem roupa, eles gastam. Quem que ajuda? Mas eu em outubro tem a campanha missionária, eu ponho R$2 na cestinha, R$2 para o ano inteiro. Então se você não pode ir fazer, ajuda quem faz. Faz o que esse homem fez. Eu não posso ficar aqui cuidando dele, então eu vou dar o dinheiro, você cuida. Então, para concluir, vamos pedir a Deus, nesta liturgia em que refletimos sobre a parábola do bom samaritano, que a gente possa ser bom samaritano na vida daqueles que cruzarem o nosso caminho. Se eu não tenho condição de ajudar, se eu tenho medo, se eu tenho nojo, que eu possa procurar alguém para ir ajudar, mas não abandonar e mudar de calçada e mudar o caminho. Que Deus possa nos ajudar nesse sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.